você. Amém? Por que você tem fé? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. No momento, pastor, você não abriu a Bíblia, mas você tem o quê? A palavra de Deus, não foi? Você tem passagem da palavra de Deus? Quando Cristo, quando os discípulos estavam lá diante da tempestade, a tempestade estava afligindo a alma deles e Cristo estava no barco. No momento que Pedro também caminhou sobre as águas, olhando para o Senhor, a gente está citando o que é a palavra de Deus. E às vezes a gente olha para isso como uma historinha, como algo assim, isso é só uma história, tal. Parece que a gente não consegue entender no nosso coração que aquilo ali é algo que realmente aconteceu. Amém? É tremendo, mas foi uma experiência tremenda com de Pedro com o Senhor. Diga assim comigo, todos aqueles que caminham com o Senhor de verdade e têm comunhão com Ele, vivem experiências tremendas. Diga, experiências sobrenaturais. Diga glória a Deus. Amém? Quem quer viver o sobrenatural, levante a mão. Quando a gente começa a buscar mais ao Senhor, quando a gente começa a se envolver mais com Deus, quando a gente se dá mais para Deus, quando a gente se entrega mais para Deus, Deus se entrega mais para nós. E nós passamos a viver experiências maiores com Ele. Amém? Às vezes, muitas vezes a gente não vive certas experiências porque a gente se relaciona pouco com Deus. A nossa intimidade está muito superficial, A gente não entrou na água até ela bater aqui, no pescoço, depois até ela submergir a gente, Qual o profeta que falou isso? Ezequiel, não é isso? Ezequiel foi caminhando em direção à água, aí a água estava até os tornozelos, depois a água foi vindo até o joelho, depois a água ficou até a cintura, depois a água chegou até o pescoço, depois a água submergiu. Sabe o que significa isso? É a gente caminhando na comunhão com Deus, se aprofundando na comunhão com Deus, ao ponto da água submergir a gente, ou seja, da glória de Deus tomar conta completamente de nós, até transbordarmos. Diga a glória a Deus. É ficar cheio do Espírito Santo. Mas isso só acontece quando você não fica parado. Se você ficar parado, se você ficar estagnado, muito pelo contrário, você vai ficar só no raso, ou vai chegar um momento que nem na água você vai estar mais. Amém? A Bíblia diz que a pessoa que vive, o homem que pratica a palavra de Deus, que vive, que medita na palavra de Deus, é como a árvore plantada a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Se você não tiver no ribeiro das águas que é Cristo, você não vai produzir fruto. Você não vai ter experiências novas com Deus. Você não vai experimentar o melhor de Deus. Você tem que estar no ribeiro das águas que é Ele. Você tem que entrar nas águas, você tem que se aprofundar. É constante. Amém? Nós temos que nos aprofundar cada dia com o Senhor. Caminharmos. Não diga comigo, eu tenho que caminhar. Eu não posso ficar parado. A vida cristã é caminhada. A gente está numa caminhada. E cada vez que nós caminhamos, nós nos aproximamos mais do alvo. Nós nos aproximamos mais da promessa. Amém? Você tem que seguir até você alcançar a promessa. Você tem que se aprofundar na comunhão com Deus. Você não pode... E nessa caminhada tem muita coisa difícil, muita coisa acontecendo para tentar paralisar a sua caminhada. Para querer impedir de você receber o melhor de Deus ou viver verdadeiras experiências com Deus ou milagres com Deus. Deus, Ele gosta de fazer coisas tremendas assim. Ele gosta que o mar vermelho esteja diante de nós mesmo e atrás esteja Faraó, que a gente fique num... Fala comigo, um beco sem saída. Se for para frente, o mar me afoga. Fala. E se eu voltar, Faraó me mata. De repente você está nessa situação. Não é? Não tem momento que a gente vive isso? Mas por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Deus quer ver a sua fé. Ele quer ver se você vai erguer o cajado e vai marchar em direção ao mar para o mar se abrir. Diga a glória a Deus. Ele não abre o mar para você passar, não. Ele quer que você caminhe em direção ao mar para o mar se abrir. Diga a glória a Deus. Você está dando para entender a diferença? Isso quer dizer o quê, pastor? Você tem que enfrentar a situação. Você não pode se acovardar. Você tem que... Deus, Ele quer que você viva a experiência mesmo. Nossa, não tem jeito. E saber que para você realmente não tem jeito. Que com seus recursos não tem jeito. Comigo, meus recursos
Não tem jeito. Sabe aquela situação que não tem o que você fazer, não tem como você resolver? É aí que Deus faz o milagre. Senão não é milagre, irmão. Se é algo que você pode fazer, não é milagre. Fala comigo, se é algo que eu posso fazer, não é milagre. O milagre é aquilo que eu não posso fazer e que só Deus pode realizar. Diga glória a Deus. Você está me entendendo a diferença? Né? Mas Ele faz quando eu ajo a minha fé, quando eu pratico a palavra de Deus e quando eu vivo da fé. Se eu não viver, eu nunca vou experimentar. Se eu me acovardar, se eu ficar parado aqui, e meu Deus, aí Faraó vai vir, que é o diabo, e vai acabar com a gente. Amém? Eu tenho que continuar caminhando e confiando que não estou sozinho, que Deus está comigo e que o mar vai ter que se abrir. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, de repente você está aí diante de Faraó e do mar. Você está passando por isso. Muitas vezes nós todos passamos por isso. E às vezes a gente quer ficar com pena da gente mesmo. Esse que é o problema. Coitado de mim. E agora? O que eu faço? O que está adiantando para a igreja? Começa a murmuração, não é? Começa a reclamar, começa a duvidar. E Deus, Ele quer que a gente viva da fé, que a gente confie. Ele quer até que a gente lembre de algo que Ele já fez na nossa vida, para aquilo fortalecer a nossa fé. Deus, Ele fazia questão do povo lembrar das coisas. Deus estabeleceu a Páscoa para quê? Para o povo saber de onde Deus o tirou. Amém? Da vida amarga que eles levavam, do sofrimento que eles levavam. O que eles comiam? Eles comiam cordeiro assado, pão asmo, né? E ervas amargas, não é isso? As ervas amargas representavam o passado ruim de tristeza, de amargura, de sofrimento e de escravidão que eles estavam passando. E o cordeiro representava o livramento. Quando eles comiam o cordeiro, lembravam do sangue do cordeiro também lá nas portas, nos umbrais. Amém? O pão, o maná do Senhor, que Deus supriu a necessidade deles, que é Yeshua, que é o pão da vida, diga glória a Deus. E o cordeiro também representa o Senhor Yeshua, que pelo sangue nos dá o livramento e nos purifica de todo o pecado. Então Deus estabeleceu aquilo ali para o povo lembrar, porque a nossa memória ela é muito curta. Nós muitas vezes esquecemos do que Deus fez na nossa vida, de onde Deus nos tirou. Às vezes nós somos livres de um milagre, nós recebemos um milagre gigantesco. Aí somos abençoados, porque às vezes é um momento que a gente está usando a fé, que a gente está ali caminhando, que a gente está ali olhando só para Cristo. Aquele momento que a gente não está olhando para as circunstâncias. Aquele momento que a gente não está olhando para o problema. Amém? É aquele momento que a gente está com foco só no autor e consumador da fé. Diga glória a Deus. Está olhando só para Ele, seguindo, não, eu vou vencer, não, Deus é comigo, pode vir o que for, mas Deus é comigo, eu creio na palavra de Deus, Ele prometeu que está comigo, eu não estou sozinho, diga glória a Deus, eu vou vencer, na luta bom dia, pode vir com tudo, porque eu estou com o Senhor comigo. Você fica ousado, você fica cheio de ousadia quando você está cheio da presença de Deus, quando você está em comunhão com Ele, veja bem, porque isso é fruto de comunhão com Ele também, de quem conhece Ele, quem o conhece. Moisés conhecia o Senhor. Quando Deus falava assim, Moisés, levanta o cajado, manda queimar, tá bom, Senhor. Ele ia lá e obedecia e pronto. Porque ele sabia o Deus que ele servia, porque ele tinha uma comunhão com esse Deus. Amém? O povo não tinha comunhão com Deus. Muitos deles duvidavam, resmungavam, murmuravam. Era melhor a gente estar lá no Egito comendo cebolas do que estar passando por isso aqui. Porque Deus nos tirou daquele lugar para a gente morrer nesse deserto. Quer dizer, olhando só para as circunstâncias. Falta de comunhão. Amém? Falta de intimidade com Deus faz isso. Falta de olhar para a palavra de Deus e de viver a palavra. Traz isso. Mas Moisés, Josué e Caleb, né? E o próprio também irmão de Moisés, Arão, teve um momento que Arão deu uma vacilada, mas Arão também andava pela fé. Amém? Eles estavam ali na fé, estavam olhando para o Senhor, tinham comunhão com Deus, viviam experiência com Deus. Moisés viu a sarça ardendo. Moisés viu Deus lá, Deus deu a placa dos 10 mandamentos depois para ele. Moisés viveu coisas tremendas com Deus, experiências tremendas com Deus. Né? Viu Deus de costas, viu a glória de Deus. Então Moisés sabia o Deus que ele servia. Deus falava, faz isso. Ele via a dificuldade, mas Deus dava uma solução, falava, faz isso. Ele ouvia a palavra, ia lá e obedecia, colocava em prática. Quem não tem comunhão, ouve a palavra e duvida. Quem não tem comunhão, recebe a palavra, mas a palavra não penetra no
coração dela. Não é assim? Quem está me entendendo nessa noite? Não é isso? A pessoa duvida, porque ela não tem comunhão, ela não está ligada na palavra. É aquilo que eu estava falando no começo. Às vezes a gente olha para a Bíblia como apenas um jornal, ou como uma história, como um conto de fadas, mais como um conto de fada. Nossa, Davi derrubou Golias, o gigante caiu, que história bonita, não é? Que coisa linda, o mar se abriu. Aí vem uma situação menor para a gente resolver, a gente duvida, não é? Não chega nem a ser um mar, não chega nem a ser algo muito grande, mas a gente vai lá e duvida. Uma dor de cabeça muitas vezes a gente já vence a gente. Qualquer situação, e a Bíblia diz que essas tribulações nós vamos enfrentar. Toda a vossa irmandade no mundo, está lá em Pedro, né? 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso. As mesmas aflições passam a vossa irmandade no mundo. Todo mundo passa. Mas nós temos que vencer usando a fé e tendo comunhão com Deus, não olhando para as circunstâncias, e agir como Moisés. Temos que viver essa palavra. A palavra tem que ser revelada no nosso coração. À medida que a gente vai se aproximando do Senhor, Deus vai revelando. A palavra deixa de ser somente algo escrito para ser algo vivido. A palavra deixa de ser algo escrito para ser viva de fato na nossa vida. Ela é viva e eficaz. Diga, a palavra de Deus é viva e eficaz. É espírito e vida. A gente muitas vezes é só como uma palavra, um escrito e tal. A gente não tem experiência. A palavra não foi aberta para nós. Como aqueles rapazes que estavam no caminho de Emaús, né? Os 2 discípulos estavam com o mestre. O Senhor havia ressuscitado, estavam conversando com ele, mas os olhos deles estavam tapados, não estavam conseguindo enxergar, porque não tinha tido a revelação ainda. Os olhos espirituais deles estavam fechados. Já conheciam o mestre, já tinham visto o mestre, mas não reconheceram o mestre. Tem gente que já andou com o mestre, já viveu com Cristo, já serviu a Cristo, já viu o milagre de Cristo e hoje não está reconhecendo a Cristo na sua vida. Não está vendo mais o milagre. Você está me entendendo? Não está entendendo que ele tem alguém ali com ele que é maior do que qualquer situação, que é maior do que qualquer dificuldade, que basta clamar. Às vezes a pessoa não quer clamar, ela entra no quarto, entra em depressão, entra em desespero. Vou cortar meu pulso, vou fazer isso, vou ficar no quarto escuro. Ela cansa de lutar. Esse é o momento de você lançar sobre ele a sua ansiedade, buscar comunhão com ele, vencer. Diga glória a Deus. Botá-lo no barco, olhar para ele, né? Olhar e reconhecer a autoridade e o poder que ele tem de repreender o vento e a tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que tem autoridade para repreender o vento e a tempestade? É ele que está conosco. Diga glória a Deus. Mas nós temos que clamar, nós temos que buscar essa intimidade, essa comunhão, pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús e não estavam conseguindo entender, mas o Senhor chegou um momento, diz a Bíblia, que o Senhor abriu o entendimento deles, revelou. Aí eles reconheceram e se alegraram, entenderam que estava ali aquele que havia morrido, mas que havia ressuscitado. O Senhor, como havia dito, como havia prometido. Diga glória a Deus. Os discípulos estavam tristes. Várias vezes o Senhor falou que ia ressuscitar. Não foi? Importa que o Filho do Homem seja entregue aos homens e que ele seja morto, mas ao terceiro dia, o que é que ele falou? Ressuscitará. A minha vida ninguém toma, eu a dou e a tomarei de volta. Diga glória a Deus. Não foi o que ele falou? Os discípulos não ouviram isso? Ouviram ou não? Mas mesmo assim, quando ele morreu, ficaram tristes, desesperados. Quando veio a notícia que ele havia ressuscitado, acharam até que era mentira. Acharam que quando eles ficaram dispersos, acharam que não tinha mais jeito. Tudo acabou. Aqueles momentos, imagina, viu os cegos sendo com os olhos abertos, mudos falando, surdos ouvindo, mortos sendo ressuscitados. Eles pensaram, tudo isso já era. Tudo isso acabou. Nosso mestre nunca mais vai voltar. Ele morreu, coitado dele. Mas ele já havia dito que ia morrer e ressuscitar. Ou seja, os olhos espirituais deles estavam o quê? Tapados. Amém? Estavam como escama nos seus olhos. Mas quando a palavra foi revelada e clareada no coração deles, Cristo se manifestou, eles entenderam tudo que Cristo já havia dito para eles. Diga glória a Deus. A gente tem que falar, Senhor,
abra meus olhos. Senhor, abra meus olhos, Senhor, para eu enxergar que o Senhor é muito maior do que esse problema que eu estou vivendo. Para eu olhar para o Senhor, para eu olhar para a Tua palavra, para eu confiar, para eu não ver a Bíblia como um livro escrito por mãos humanas. Como eu estava conversando ontem com o pessoal, o cara falando assim, começou a discussão dos alunos meus, estava assim, conversando ele, mais 2 pessoas, aí ele falou, eu sei, te respeito, Cláudio, você é pastor, não sei o quê, mas a Bíblia é um livro ultrapassado. Ele começou a falar de um jeito manso e tal, o diabo usando a boca dele, né? A Bíblia, como é que pode a Virgem dar à luz um filho? Isso aí é loucura, só se for um marciano. Eu falei, olha só, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu falei para ele, porque ela se cumpre. Há muitos e muitos anos antes de Cristo vir, já se falava a respeito dele e se cumpriu. Se não fosse a palavra de Deus, não teria se cumprido. Você não crê que Cristo veio até a crer? A Bíblia já falava a respeito disso. E até de que morte ele morreria. E outra coisa, eu acredito na Bíblia porque eu experimentei na minha vida. Diga glória a Deus. Eu vi Deus fazer coisas na minha vida e através da minha vida porque eu criei nessa palavra. Ela é a palavra de Deus, né? Aí ele falou, mas por que a pessoa acredita na Bíblia? Não pode ter sido um louco qualquer que tenha inventado? De repente um maluco, a pessoa está acreditando num maluco, num lunático. Isso é a falta de entendimento, de revelação. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas que está vendo a Bíblia como algo escrito pelo homem somente e que não recebeu a revelação do Espírito. Amém? Pastor, como é que eu recebo? Primeiro eu tenho que abrir o coração. Senhor, e procurar, Senhor, abra meu entendimento. Eu quero conhecer melhor. Paulo não pediu para orar, não orou pela igreja para que a igreja tivesse entendimento, a revelação, né, fosse aberta para a igreja. Ele também pedia oração, ora a Deus para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Ele pedia oração. Nós temos que fazer essa oração, amém? E buscar essa comunhão com Deus para Deus revelar que aquilo que está escrito é real. E que se nós vivermos essa palavra, vai acontecer conosco também. Diga glória a Deus. Nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos vencer as lutas, nós vamos vencer as tribulações. Só para não ficar nas minhas palavras, olha, é aquilo que um pregador estava falando. 90% das vezes que eu subo no altar com uma palavra para pregar, Deus manda eu pregar outra coisa. Amém? E está acontecendo comigo nessa noite, né? Eu tinha uma palavra aqui que eu creio que eu vou dar ainda, talvez até no domingo, que eu reservei, mas Deus está me levando por essa linha. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe melhor do que eu quem está precisando ouvir. Como é que está a sua vida? Você está caminhando com o Mestre, olhando para Ele? Ou você antes até já venceu algumas lutas, alguns problemas, mas hoje o Cristo já não está tendo mais o mesmo valor para você. Você não vê mais autoridade nele. Você não consegue enxergar que Ele é maior que está contigo. Você não consegue entender que se Ele te livrou uma vez, Ele pode te livrar quantas vezes Ele quiser. Diga glória a Deus. E quantas vezes você usar a sua fé. Fala, mas depende de eu olhar para Ele e usar a minha fé. Amém? Muitas vezes a pessoa está lá bem, está ligada, ela faz coisas tremendas, mas começa a perder a comunhão com Deus. Eu me lembro que eu passei por um processo muito parecido. Eu orava com muita gente que era curada na hora, muito milagre acontecia em reuniões minhas, mas eu passei um tempo sem viver isso. E parecia que eu tinha medo de, será que vai acontecer, sabe? Porque essas experiências, isso eu não estava fazendo mais parte. Antes era natural. Eu chegava no hospital, e eu não chegava no hospital para orar pelo doente, não, chegava para curar o doente. Diga glória a Deus. Porque o próprio Senhor Yeshua falou assim, ó, a cidade que vocês entrarem, fala comigo, a cidade que vocês entrarem, cura os enfermos que lá estiverem e anunciai que é chegado o reino de Deus. Ele não falou assim, a cidade que vocês chegarem, ora pelos enfermos, pede a Deus pelos enfermos, quem sabe vai acontecer a cura. Não, ele falou, a cidade que vocês chegarem, cura os enfermos. Diga glória a Deus. E os discípulos entravam e o que eles faziam? Curava os enfermos, expulsava os demônios e anunciava que era chegado o reino de Deus. Um processo que eu passei em Santa Maria, que eu passei no Rio Grande do Sul, em muitos lugares, meu irmão estava lá comigo também, nós vimos Deus fazer coisas assim tremendas.
E um milagre para a gente não era algo assim, sabe, de outro mundo que não parecia que ia acontecer, sabe? Uma coisa que tem gente que vive, nossa, como é que pode alguém ser curado, um caroço sumir? Não, era algo do nosso dia a dia, irmão, estava no nosso sangue. Por quê? Era o fruto da comunhão com Deus naquela área, diga glória a Deus. E nós sabíamos que quando colocasse a mão não tinha jeito, tinha que ser curado. Eu entrava no hospital, qual era o nome daquele hospital que a gente tinha muito lá no sul? Na casa de saúde tinha outro lá. Hã? Caridade, casa de saúde. Eu ia muito naquele caridade, né? Pegava os obreiros ficavam espantados na época. Tinha uma senhora batista que eu entrei, ela não tinha força para ela só mexia a cabeça, não tinha força para se levantar da cama. Aí mas numa simplicidade, sabe? Não tinha aquele negócio. Eu pegava a Bíblia, abria a Bíblia, senhora, Isaías 53 diz isso, que Cristo levou sobre si as suas doenças, as suas enfermidades e tal. A senhora crê que eu vou orar, a senhora vai ser curada agora? Crê. Aí eu orava, senhora, levanta dessa cama. A mulher no hospital, chorando, levantou da cama. Diga glória a Deus. Mas eu não tinha medo quando eu botava a mão na pessoa, não. Tinha essa aquela fé. E teve um momento da minha vida que eu perdi isso. Por quê? Falta da comunhão com Deus. Você está me entendendo? E de viver nessas experiências com Ele. Né? Alguns obreiros que começaram a vir andar com a gente começaram a usar a mesma fé que a gente. Eles começaram a ir nos hospitais e Deus através de pastor, Deus também fez através de mim, diga glória a Deus. Pastor, aconteceu comigo, Assim aconteceu com os discípulos que andavam com o Senhor. Eles andavam com aquele que ressuscitava mortos, fazia de tudo, e eles começaram a fazer as mesmas coisas. Mas uma coisa importante, anunciar que é chegado o reino, não é só curar, pregar a palavra, pregar a salvação, pregar o arrependimento, amém? Isso era natural e acontecia. Eu me lembro que eu perdi um pouco isso. Eu cheguei com o pastor e falei, pastor, Deus usava assim, assim, assado. Será que isso vai voltar um dia na minha vida? Ele falou, irmão, os dons do Senhor são irrevogáveis. Continua caminhando que Deus vai voltar a te usar. Aí eu comecei para as campanhas, e nas campanhas, irmão, campanha Deus me usa assim. Uma fé que eu tenho na campanha, de orar 2, 3 vezes pela mesma pessoa e a pessoa ser curada na hora. Não aconteceu, enquanto não acontecia, eu não largava a pessoa nas campanhas, amém? Eu vi Deus fazer coisas tremendas, uma senhora cega curada. Pastor, estou falando isso para me exaltar? Não sou nada. Não estou falando para me exaltar, irmão, Deus sabe disso, que eu não sou nada, amém? Eu estou falando que isso é fruto de nós olharmos a Bíblia não apenas como um livro, ou a palavra de Deus como uma coisa que ficou lá no passado, que Deus só usava aquelas pessoas, que Deus continua fazendo hoje. E que se nós clamarmos como elas clamaram, também vai acontecer na nossa vida. Pessoas que chegavam oprimidas, perturbadas, macumbadas, endemoniadas, acreditavam em Yeshua, tinham um encontro com Ele, eram libertas. Então você também pode ser liberto, diga glória a Deus. Você não pode aceitar esse mal na sua vida, você não pode aceitar essa doença no seu corpo, você não pode aceitar essa depressão na sua vida. Se aproxima do Mestre, olhe para o Mestre, creia no Mestre, caminhe com o Mestre, creia que essa palavra aqui é mais do que um escrito, é que ela é viva, que ela é poderosa, que ela vai mudar a sua vida. Basta você se apoiar nela e se firmar nela, diga glória a Deus. Se apoia lá no que o Senhor diz em Mateus 24, 35. Que diz, pastor? Abra lá, Mateus 24, 35. É tanto versículo que vem que às vezes eu tenho que... Estou jogando papel todo no chão. É o ventilador. Tem que prender debaixo aí. Mateus 24, 35. Aleluia. Fala aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala com fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei da experiência que eu vivi aqui num domingo retrasado. Isso é fruto de começar a andar na comunhão com o Mestre. Você começa a viver o sobrenatural. Amém? Aquilo que você, meu Deus, fulano vive isso, por que eu não estou vivendo? A gente tem que começar a caminhar com ele para viver. Amém? Será que Deus faz isso só para algumas pessoas? Não, irmão. Deus faz para aquele que busca, que crê, que paga o preço de orar, jejuar, clamar, se envolver com Ele, se dedicar a Ele, se santificar, se separar para Ele.
aí Deus começa a derramar sobre a nossa vida, amém? Santificai-vos, fala comigo, santificai-vos, que o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Se a igreja começar a se santificar, Deus vai começar a fazer muitas coisas aqui dentro dessa igreja. Deus vai levantar pastores, obreiros, pregadores, missionários aqui dentro. Vai fazer desse lugar um celeiro de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo para conquistar esse mundo, amém? Deus vai fazer curas e sinais e prodígios aqui tremendo. Vai chegar alguém endemoniado ali, vai cair na hora, vai manifestar, vai ser expulso. Vai chegar a gente, vai sentar nesse banco e já vai ser curado. É sério, irmão. Já aconteceu, né? Aconteceu comigo. O Senhor quer que volte a acontecer. Vamos parar de viver o passado. O Senhor quer que você continue olhando para Ele para você não se afundar no mar. Às vezes você está se afundando na fé, no mar, indo para o inferno. É hora de você aceitar a mão que está te puxando ali, ó, e segurar nela. O mestre está com a mão assim. Se Pedro não pegasse na mão dele, ele ia se afogar. Amém? Pedro pegou na mão. Pega na mão dele nessa noite. Pastor, estou caído, estou fraco, estou perdido. Pega na mão dele, que você vai voltar a caminhar sobre o mar de novo. Que Deus vai te usar como te usava antes, até mais do que Ele usava. Que Deus vai fazer de você labareda de fogo novamente. Que Deus vai fazer de você, as pessoas vão olhar o milagre que você viveu e vão querer servir o Deus que você serve. Que você chegou, antigamente quando eu estava na igreja eu não tinha depressão, não tinha isso, não tinha aquilo outro. Irmão, o mestre está te dando a mão nessa noite, você está no mar, ele está te dando a mão, segura na mão dele, diga glória a Deus. Pega na mão dele. Ele está estendendo a mão para você, mas você só vai sair se você pegar na mão dele. Aí ele vai te puxar para cima.